Revisão para avaliação de matemática. O exercício 1 pede para vocês representarem conjuntos numéricos através do diagrama, colocando um exemplo numérico, tá? Em cada um deles. Então, nós temos aqui o conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais. E aqui separado o conjunto dos irracionais. Todos eles juntos formam os reais. Um exemplo numérico, né? De natural, 4. De inteiro, menos 3. De racionais, podem ser dízimas periódicas, simples ou compostas. E dos números irracionais, raízes quadradas inexatas. Então, aqui são exemplos dos 5 conjuntos numéricos. Depois, aqui no exercício 2, pedia para a gente completar a tabela com o símbolo de pertence ou não pertence. Então, menos 2 não pertence aos naturais, menos 0,7 não pertence, raiz de 9 é a mesma coisa que 3, e 3 pertence ao conjunto dos naturais. Dízimas periódicas não pertence, 8 quartos é a mesma coisa que 2, e 2 pertence aos naturais. Raiz de 5 não pertence. Conjunto dos números inteiros. Menos 2 pertence, porque é negativo. Menos 0,7 não pertence. 3 pertence. Dízimas periódicas não pertence. 2 pertence. Raiz quadrada de 5 não pertence. Nesse conjunto só pode positivos e negativos. Racionais. Menos 2 pertence. Menos 0,7 pertence, 3 pertence, dízimas periódicas pertence, o 2 pertence e raiz quadrada de 5 não pertence. Aos irracionais, o único que vai pertencer vai ser a raiz quadrada de 5. Os demais não pertencem. Já no conjunto dos reais, todos os números pertencem a esse conjunto, pois ele é um conjunto mais amplo, né? Então, todos os elementos pertencem. Exercício número 3 pede para a gente classificar em racional ou irracional. Então, dízimas periódicas simples, racional. A letra B também é uma dízima periódica simples, portanto, também é racional. Aqui na letra C é um decimal inexato, porém não tem período, não é periódico. Então, ele é irracional. A letra D também é um decimal infinito não periódico, também irracional. E a letra E, é uma dízima periódica simples, então ela é racional. Dízimas periódicas simples ou compostas são classificadas como racionais, e decimais inexatos, infinitos e não periódicos são classificados irracionais. A número 4 pede para a gente aplicar as propriedades da potenciação e calcular. Então, aqui como está negativo, nós temos que inverter a base e tornar o expoente positivo. 3 elevado ao quadrado, 9. 1 elevado ao quadrado, 1. 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Próxima, menos 3 quartos. Nós vamos inverter a base e o que era negativo fica positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 4 elevado ao cubo, 64. 3 elevado ao cubo, 27. Próximo, expoente negativo. Inverte a base e o que era negativo fica positivo.
3 elevado ao quadrado, 9. 2 elevado ao quadrado, 4. 9 quartos. Todo número elevado à primeira potência é igual a ela mesma. Então, 1,45. Quando nós temos o zero na base, o zero multiplicado 6 vezes vai ser zero. A mesma coisa. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 3 elevado ao cubo, 27. Lá em cima nós temos também expoente negativo. Inverte a base e o que era positivo, o que era negativo fica positivo. 5 elevado à primeira potência é 5 mesmo. O 1 vai ser 1, não precisa colocar como denominador. Próximo, expoente negativo, inverte a base e o que era negativo fica positivo. Menos 3 meios elevado à primeira potência, menos 3 meios. Aqui, novamente, está negativo, então inverte a base. Quando não há denominador, é como se fosse 1. Então, ficou menos 1/3 elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1/3 elevado ao quadrado, 1/9. Menos 2 elevado à quarta potência. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 elevado à quarta potência, 16. Todo número elevado a zero é igual a 1. 3 quartos elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, 27. 4 elevado ao cubo, 64. Adição com bases iguais. Mantenha a base, multiplicação quer dizer. Mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. 3 elevado à quarta potência, 81. Bases iguais. Mantém a base e soma os expoentes. Quando não tem nada é 1. 1 mais 4, 5. 2 elevado à quinta potência, 32. Aqui é uma divisão. Mantém a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. 4 elevado ao quadrado, 16. Aqui também é uma divisão. Mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Base negativa, expoente ímpar, expoente par, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Aqui nós temos potência de potência. Então, a gente mantém a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Base negativa, expoente ímpar, expoente par, resultado positivo. Deixa eu só fazer o rascunho aqui, só para eu ver quanto que vai dar. 4 vezes 4, 16, vai dar 256. Aqui, potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 2 elevado à sexta potência, 64. Então, aqui nós aplicamos a propriedade das potências. Exercício 5. Obtenha o valor das raízes. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. O exercício 6. Através da decomposição em fatores primos, encontre as raízes. Então, a gente vai decompor em fatores primos. Então, a gente começa por 3, que dá para dividir por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75. Aí, não dá mais, ainda dá por 3.
75 dividido por 3 vai dar 25. Agora só dá por 5. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Então, ficou 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aí, a gente coloca dentro da raiz. Aqui é 3, perdão. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como os dois têm o mesmo expoente, podemos cortar os expoentes. E o que ficou sem expoente, a gente multiplica e tira da raiz. 3 vezes 5, 15. Então, raiz quadrada de 225, 15. Vamos fazer a mesma coisa com o 196. Só que 196 dá para dividir por 2, que vai dar 98. Ainda dá por 2, que vai dar 49. Aí não dá mais por 2, agora só dá por 7. 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Aí ficou 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Aí a gente coloca dentro da raiz, que é quadrada, né? 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, corta, corta, corta. Esses 2 vezes 7 eu multiplico e tiro da raiz, 14. Então, raiz quadrada de 196, 14. Exercício 7, encontre as raízes, sendo que é decimal, né? Então, a primeira coisa é transformar esse número para fração. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Aí, a gente calcula raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. 5 décimos na forma de decimal é 0,5. Então, o resultado, 0,5. Próximo. Primeira coisa é transformar em fração. Então, esse número aqui em fração, 144 centésimos. Resolvendo a raiz. Raiz de 144, 12. Raiz quadrada de 100, 10. 12 décimos na forma de decimal, 1,2. Raiz de 64. Primeira coisa, transformar em fração. Então, vai ficar 64 centésimos. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Na forma de decimal, 0,8. Exercício 9. Calcule as raízes quadradas abaixo. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 64, 8. 3 oitavos. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. 5 sextos. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. 9 décimos. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 49, 7. 11 sétimos. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 16, 4. 12 quartos ou 3, né? Porque ela é aparente. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 400, 20. Então, aqui no exercício 8, era apenas para a gente resolver as raízes das frações. A número 9, escrever na forma de notação científica. Então, a gente sabe que tem que ser um número menor que 10 e maior que 1. Então, vou posicionar a vírgula aqui e depois contar quantas casas eu tenho. Então, vai ficar 1,432 vezes 10. Aí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, elevado à 12ª potência. Letra B, a próxima. Vou inserir uma vírgula aqui para ficar maior do que 1 e menor do que 10. Então, vai ficar 5,68 vezes 10. Vamos contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elevado à sétima potência. O próximo não tem muitos zeros, mas eu vou posicionar a vírgula aqui, aí vai ficar 2,5.398 vezes 10, aí a gente conta, 1, 2, 3, 4, elevado à quarta potência. Vou inserir uma vírgula aqui para que fique maior do que 1 e menor do que 10. Esse número vai ficar 7,789 vezes 10, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, elevado à 11ª potência. Esse daqui é um número pequeno, né? Então, o expoente vai ficar negativo. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, aí vai ficar 7,6 vezes 10, aí a gente conta onde a gente colocou a vírgula até onde tem a outra vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aonde a vírgula estava e para onde a vírgula foi. Só que vai ficar negativo porque é um número pequeno, né? Então, aqui na número 10 é multiplicação entre notação científica. Então, a gente multiplica os números, né? E aplica a propriedade das potências aqui, de bases iguais. Então, multiplicando 8,2 vezes 4, vai dar 32,8 vezes a base 10. Como é uma multiplicação, nós somamos os expoentes. 2 mais 3, 5. Só isso. Na letra B, a gente vai multiplicar os números decimais e aplicar a propriedade das potências aqui de bases iguais. Multiplicando 3,7 vezes 8,6, vai dar 31,82 vezes a base 10. Como é uma multiplicação, soma os expoentes. 7 mais 3, 10. Apenas isso, tá? Na multiplicação entre números na forma de notação científica. Exercício 11. Esse exercício vai ter na nossa avaliação, tá? Encontre a fração geratriz de cada dízima periódica e estabeleça primeiramente se a dízima periódica é simples ou composta. Então, aqui, ó, o período é 376, é o número que se repete. Então, ele é uma dízima periódica simples, porque logo após a vírgula já vem o período. Então, nós vamos chamar essa equação de x. Como ela tem 3 números no período, que é o 376, nós vamos usar 1000x, porque tem 3 algarismos no período. Eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita, então vai ficar 376,376 e assim por diante. Essa equação inicial, nós chamamos ela de x. E aí, a gente subtrai agora uma da outra. Tudo que está depois da vírgula, podemos cortar. 1000x menos x, 999x. 376 menos 0, 376. Isola o x e passa o 999 dividindo na forma de fração. Então, a nossa fração geratriz é 376, 999 avos, né? Na letra B, eu tenho uma dízima periódica composta, porque logo após a vírgula vem o 3, vem o 31, perdão, o 31, cujo meu período é 2. Então, uma dízima periódica composta. Primeira coisa que nós temos que fazer é transformar essa dízima periódica composta em simples. Como que eu faço isso? Multiplicando por 100, e aí eu vou deslocar a vírgula aqui, né?
Então, multiplicando por 100, ela vai ficar 100x igual. Andando com a vírgula 2 casas para a direita, fica 31,22 e assim por diante. Então, quando eu multipliquei por 100, porque tem 2 casas aqui até chegar no período, eu transformei ela em simples. Agora, o que eu faço? Agora que ela está simples, vamos observar aqui, ó, o período é composto por um algarismo, que é o 2. Então, a gente multiplica novamente, só que agora por 10, porque o período só tem um algarismo. Então, 100 vezes 10, 1000x. Multiplicando 31,222 por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. E agora, subtraio daquela que eu transformei para simples. Tudo que está depois da vírgula não me serve de mais nada. Então, posso cortar aqui. 1000x menos 100, 900x. 312 menos 31, 281. Isola o x e passa o 900 dividindo na forma de fração. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica composta é 281, 900 avos. A letra C também é uma dízima periódica composta, porque logo após a vírgula vem o 7, e o 7 separa do período, que é 2. Então, a primeira coisa é transformar em simples. Então, se eu deslocar a vírgula uma casa para a direita, eu vou estar transformando ela em simples. Vou continuar essa daqui, tá? Que desfocou a câmera. Então, vou transformar em simples. Se eu deslocar a vírgula uma casa para a direita, ela já vai virar simples. Então, eu multiplico por 10. Então, vai ficar 10x. Porque eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, deslocando, vai ficar 7,2. E aí, agora que ela já está simples, né? Como eu desloquei uma casa com a vírgula, era a minha multiplicação por 10. Multipliquei, agora o meu período tem um algarismo. Então, multiplico novamente por 10. 10 vezes 10, 100. 100x. Multiplicando 7,2 por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 72,2. Agora sim, eu subtraio daquela equação cuja qual eu transformei em simples. Subtraindo, tudo que está depois do sinal de igual, eu não uso. 72 menos 7, 65. 100x menos 10, 90x. Isola o x e passa o 90 dividindo em forma de fração. 65/90 é a fração geratriz dessa dízima periódica. A letra D é uma dízima periódica simples, né? Logo após o período, nós já temos aí a nossa... Logo após a vírgula, nós já temos o nosso período. E nosso período é composto por 2 algarismos, 35. Então, nós vamos multiplicar isso daqui por 100. Multiplicando por 100, vai ficar 100x andando. Eu multipliquei por 100 porque tem 2 algarismos, né? Aí a gente multiplica por 100. Deslocando a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar 135,35, 35 e assim por diante. Menos aquela equação principal, que é 1 inteiro
0,35. Subtraindo, não usamos nada que tem depois da vírgula, 100x menos x, 99x. 135 menos 1, 134. Isola o x e passa 99 dividindo em forma de fração. Aqui é a nossa dízima periódica, a nossa fração geratriz. Exercício 12. Camila comprou uma TV e vai pagar a prazo. Só que a prazo ela vai pagar 15% a mais do que o valor da televisão, que é 1.500. Eu quero saber quanto que ela vai pagar ao todo, com os 15% a mais. Então, 1.500 equivale a 100%. 15% equivale a quanto em dinheiro? X. Então, nós vamos fazer regra de 3 simples. Fazendo a regra de 3 aqui, 100 vezes x, 100x. 1.500 vezes 15 vai dar, peraí, só deixa eu confirmar aqui, 22.500. X é igual, passa o 100 dividindo, posso cancelar os 2 zeros, 225 dividido por 1, x é igual a 225. 225 é o que vai ser pago a mais. Então, o que eu tenho que fazer aqui antes? Para saber o preço final. 1.500, que era o preço à vista, mais 225, que é 15% a mais. Somando, o valor da televisão vai ser R$ 1.725, que é a terceira opção. Então, primeiro eu calculei quanto que é 15% e depois somei os 15% com o valor inicial. Próximo exercício. O exercício 13, também é sobre porcentagem. Está dizendo que o vestido custa R$ 60 e pagando à vista vai pagar 5% a menos. Então, R$ 60 corresponde a 100%. 5% vai ser correspondente a quantos reais? Fazendo regra de 3 simples, 100 vezes x, 100x. 60 vezes 5, 300. X é igual a 300 dividido por 100. Posso cortar os 2 zeros, 3 dividido por 1, 3. Eu vou ganhar um desconto de R$ 3. E aí, o que eu tenho que fazer antes? Pegar o valor que era, né, R$ 60, menos os R$ 3 que eu vou ganhar de desconto. 10 menos 3, 7. Aqui ficou 5, 5 menos nada, 5. Então, vai pagar R$ 57. Então, aqui eu fiz a regra de 3 para descobrir quantos por cento, né? Qual era o valor de 5%. Como é desconto, eu fiz a operação de menos. O exercício 14 pede para a gente traçar a mediatriz. Então, eu abri o compasso de forma que ele fique um pouco maior do que a metade. Vou colocar a ponta seca aqui no A e fazer aqui uma meia circunferência. Depois, coloco aqui a ponta seca em B e traço novamente uma circunferência. É que aqui vai ter que ficar maior um pouquinho, senão não vou encontrar o ponto comum. Então, aqui ficou o ponto comum dos dois, né? Aqui e aqui. Aí, eu tenho que pegar a régua. Só deixa eu segurar aqui para traçar, eu já mostro para vocês. Peguei a régua e tracei, né, os meus pontos comuns. Aqui é a mediatriz.
A mesma coisa eu vou fazer com o outro desenho. Vou abrir o compasso um pouco maior do que a metade, ponta seca em R, faço a minha circunferência. Ponta seca em S, faço a minha metade da circunferência. O ponto comum ficou aqui e ficou aqui. Aí a gente pega a régua e eu vou unir esses dois pontos comuns. Vou só tirar aqui e já mostro. Ali, ó. Então, ali é a minha mediatriz. No exercício 20, eu pulei aqui, gente, a parte do desenho da bissetriz e do ângulo. Eu vou mandar a foto para vocês depois, é porque eu não vou cobrar isso na avaliação, então eu decidi ir direto para as partes que a gente vai ter na prova, tá? Então aqui eu já até montei todas, né, para vocês observarem. Cálculo de área de figuras planas, né, a gente já viu. Basta a gente ter o formulário e substituir os valores, né, em cada componente aí das nossas fórmulas. E depois a gente calcular, né? Então, aqui é do quadrado, é lado vezes lado, a área foi 64 centímetros quadrados. No retângulo é base vezes altura, cujo resultado foi 60 centímetros quadrados. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2, substituindo os valores na fórmula, 24 centímetros quadrados. Na letra C é um trapézio, então a gente soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. O resultado foi 64 centímetros quadrados. A próxima é um losango, é diagonal maior vezes diagonal menor. Substituindo os valores e multiplicando, deu 28 centímetros quadrados. E o último é um paralelogramo, é a mesma fórmula do retângulo, base vezes altura. Multiplicando, encontramos 42 centímetros quadrados. No exercício 21 é para a gente calcular a área da circunferência. Então, nós já temos a fórmula, né? A área é igual a πr ao quadrado. Então, a gente copia a fórmula, substitui os valores, né? No lugar do π, 3,14. O raio aqui é 3, então é 3 ao quadrado. Quem tem prioridade de resolução é a potência. Então, 3 ao quadrado, 9. Multiplicando 3,14 vezes 9, vai dar 28,26 unidades de medida, centímetros quadrados. A mesma coisa nós vamos fazer nessa outra circunferência. Calcular a área, πr ao quadrado. O valor do π é igual a 3,14. O r, que é o raio, agora é 7. Então, é 7 ao quadrado. Quem tem prioridade é a potência. 7 ao quadrado, 49. Multiplicando 3,14, que é o valor do π, por 49, nós vamos encontrar o resultado 153,86 unidades de medida, centímetros quadrados. A última questão é relacionada ao cálculo de coroa circular. Então, a fórmula é πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Porém, temos o raio maior e o raio menor. Substituindo na fórmula, nós vamos ter 3,14, o r maior é 10, então é 10 ao quadrado. O π, 3,14 vezes o r menor, que é 4, 4 ao quadrado. Quem tem prioridade de resolução são as potências. 10 ao quadrado, 100, menos 3,14 vezes 4 ao quadrado, 16. A área é igual. 3,14 vezes 100, 314. Menos, multiplicando 3,14 vezes 16, vai dar... multiplicando, né, nós vamos ter 50
50,24. Subtraindo 314 de 50,24, nossa área vai ser 263,76 centímetros quadrados. No outro desenho, nós temos aqui o valor de π novamente, 3,14. O raio maior é 7. Já vou fazer de uma vez, tá? 7 ao quadrado, 49. Menos o valor de π, 3,14, vezes o raio menor. O raio menor é 3. 3 ao quadrado, 9. Multiplicando 3,14 por 49, multiplicando, nós vamos ter 143,86 menos 3,14 vezes 9, 28,26. E agora, subtraindo o resultado dos dois, nós vamos ter uma área de 115,6 centímetros quadrados. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês façam a revisão, estudem, para que possamos ir bem na nossa avaliação de amanhã. Um beijo a todos vocês.